Eu quero falar hoje sobre os esconderijos. Os esconderijos que a nossa alma se esconde. Em especial hoje, eu quero falar de 5 vales. Pelo horário, vou falar somente de 3. E à noite eu dou continuidade a mais 2 vales que nós nos escondemos. Em especial hoje, eu quero falar de 3 vales muito significativos. Alguns nós já conhecemos, outros talvez nos falhe a memória. Mas como que cada um desses vales é um local onde a nossa alma se esconde? Como dito, nós estamos falando sobre cura da alma. E nós precisamos sair de alguns vales. Por isso, 1 Reis capítulo 20, vá comigo a partir do verso 22. Esse texto é incrível, maravilhoso. E eu quero convidar você a se colocar de pé. A partir do verso 22, vai dizer o seguinte. Eu vou ler a versão que está diante do... É a mesma do meu computador. Vamos lá. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque o discurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. De um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejaremos com eles em campo raso, ou então em vales. Olha que coisa fascinante. E por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Verso 24. Fazer, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães, e forma outro exército igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro, e pelejemos com eles em campos rasos, em vales, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvido à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad passou revistas aos sírios e subiu a Afaque para pelejar contra Israel. Você pode ler o verso 27 bem alto? 1, 2, 3 e... como 2 pequenos rebanhos de cabras. Verso 28 vai dizer: chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor. Repita comigo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E lá vai o profeta e diz: porquanto os sírios disseram: o Senhor é o Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé, num só dia. Senhor, fale aos nossos corações, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, todo mundo diz amém. Pode se sentar, querido. Israel venceu os sírios nos montes. Em todas as guerras, Neuza, que tinha sobre os montes, Israel vencia todas. E a percepção dos inimigos era: olha, nós reconhecemos que o Deus dele é o Deus dos montes, Lucas. Não temos como vencê-los no monte. Então nós vamos enfrentá-los em outro ambiente. A fala dos sírios era: olha, de fato o Deus deles é Deus dos montes. Mas e dos vales? Será que Deus é o Deus dos vales? Vamos preparar um exército numeroso e vamos enfrentá-los em campos rasos, logamente no vale. Lá nós seremos vitoriosos, porque o Deus deles é somente dos montes. Então, nós aprendemos biblicamente que o poder do Senhor não tem limites geográficos. Deus é Deus dos montes, Deus dos mares, Deus da terra, e Deus está dizendo por meio do profeta, com a sua autoridade, ele bradou por meio do profeta: eu sou Deus dos montes e também sou Deus dos vales. Nós sabemos que o vale a nós como cristãos não é simplesmente um lugar geográfico. O vale também é um território da nossa alma. Quantos já passaram por vales aqui? Levante sua mão. Nós sabemos que é o lugar onde nós enfrentamos lutas silenciosas. Nos vales há dores escondidas, crises existenciais. O vale é onde a fé ela é testada e onde parece que o silêncio de Deus está dando crise em nossa alma. Deus não responde, Deus não fala. Há um silêncio e a gente vai ficando ansioso, tenso, preocupado.
Nós sabemos que Deus acaba de declarar por meio do profeta: avise a eles que eu sou Deus do vale. Então, no vale que nós passamos, Deus está dizendo que por mais que você se sinta só, Ele é o Deus que muda a nossa história também no vale. Ele não é somente o Deus da montanha, como Jesus no Monte da Transfiguração, e ali eles viram a face de Deus brilhando. Ele não é o Deus que somente se revela aos montes, que talvez você já tenha costume ou já for alguma vez na sua vida, onde Deus se revela, onde ali um momento na mata é um lugar oculto, onde o Senhor se revela perfeitamente. Deus também é o Deus do vale. O vale é na correria do dia a dia, nas situações da vida. Então, uma das coisas mais fascinantes é que no lugar do vale onde nós podemos estar passando hoje, onde talvez a nossa alma esteja escondida, provavelmente Deus está dizendo: hoje é dia de eu escrever uma nova história para você. E é interessante porque é no vale que Ele revela que Ele é um Deus de dias bons e dias maus. Ele é um Deus que se revela como o Deus das vitórias, mas como um Deus também que se apresenta ao nosso lado diante de derrotas. Recentemente estava lendo Salmos, 1 Samuel, em que eu até escrevi isso nas devocionais durante a semana, em que Davi comete o seu pecado, e aí ele faz aquela oração, e ali ele estava jejuando e pelejando para que o filho não venha morrer, mas Deus recolheu o menino, e Deus estava com ele ali também no momento de choro e de dor. Deus é o Deus dos dias bons e dos dias maus. Davi vai dizer no Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Independente do vale, Deus é o Deus dos vales. E lá está os assírios: olha, não, Deus é Deus somente do monte. E Deus manda dizer: negativo, eu sou Deus aonde você estiver. No vale, Deus vai curar feridas que ninguém consegue ver. Nos vales, Deus nos tira a nossa alma de esconderijo que nós temos nos ocupados. E hoje a minha oração é que o Espírito Santo possa nos tirar de alguns vales que muitos de nós estamos nos escondendo. Porque é um lugar muito bom para se esconder. Se esconder da vida, das obrigações, dos deveres. E eu quero trabalhar 3 vales, e se você se encontrar em um deles, em nome de Jesus, hoje é o dia de você sair de lá, amém? Seja um profeta de boa nova, um profetisa de boa nova, diga para o seu lado: hoje é dia da gente sair desse vale. Diga para a pessoa ao seu lado: hoje é dia da gente sair desse vale. O primeiro vale é o vale de Sidim, Gênesis capítulo 13. Eu não sei se vocês se recordam desse lindo vale. O vale de Sidim tem um significado fascinante. Gênesis 13, a partir do verso de número 10, diz que Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Então ele se deparou com aquele vale, o Antônio ficou encantado. O texto ainda há de dizer para nós que era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Então lá está Ló olhando para o vale, Silvana, e encantado com o vale. Lindo, belo, aos olhos perfeito, algo maravilhoso, plantio, tudo muito lindo, comparado com o jardim do Egito. Algo empoderado, muito belo. E aquilo encantou o coração dele. Mas vai dizer o verso a nós que tudo isso antes do Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Verso 11, Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim se separou então de Abraão. E lá no verso de número capítulo 14, verso 10 ao 12, diz que acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos e que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo o que era dele. Veja, Sidim representa aquilo que é fértil. Visualmente, como dito, para Ló é algo lindo, de tal maneira que Ló escolheu pelos olhos e não pelo espírito. É muito lindo, é muito perfeito, ele foi pelos olhos e não pelo coração. Automaticamente a história nos conta o que aconteceu com aquele vale. Sem eles perceberem, o pecado florescia em oculto.
De tal maneira que nós conhecemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Aquilo que era belo se tornou em cinzas. Aquilo que era lindo aos olhos, que encantou os olhos de Ló, agora estava em plena destruição, acabado. Antes você tocava na grama, agora você só pega cinzas. Sidim representa o vale onde tudo parecia perfeito, sonhos realizados, casamento em harmonia, os filhos avançando na sua vida emocional, financeira, no casamento com os netos, tudo está lindo, tudo está caminhando em harmonia, relacionamentos fluindo, namoro fluindo, trabalho, está vivendo a plenitude do seu trabalho, do sucesso, mas sem você perceber, o pecado vai entrando e vai mexendo, e aquilo que era lindo começa a se tornar defeituoso. Aquilo que era muito belo começa a se tornar algo feio, algo destrutivo, algo que destrói, algo que vai destruindo aos poucos. E o que era alegria, agora se torna tristeza. O trabalho que estava maravilhoso, porque o pecado adentrou em você, alguma coisa foi acontecendo, a soberba foi vindo, a arrogância foi vindo, e o que era lindo começa a se tornar algo tenebroso. O que no casamento era muito lindo, muito belo, foi entrando dentro de você algum pecado, algum desejo por outras coisas, e você foi olhando coisas que não devia, foi falando coisas que não devia, foi distanciando da sua esposa, não se abriu, você para com o marido, e as dores foram vindo, e quando você menos percebeu, aquilo que era lindo agora está totalmente desarmônico, nada está funcionando, nada está indo, nada está dando certo. Sidim representa tudo aquilo que era lindo, mas o pecado trouxe destruição. O que era lindo no vale de Sidim, agora é somente cinzas, porque a ira do Senhor veio sobre a terra, e sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, devido aos pecados. Assim como Ló, muitos de nós escolhemos pelos olhos, e não pelo Espírito. Muitas escolhas que fazemos, é por aquilo que trazem aos nossos olhos grandeza. Mas a gente não ora e pede para Deus o porquê, se é isso. Se as nossas escolhas estão baseadas naquilo que vemos, irmãos e irmãs, nós vamos enfrentar muitas consequências. Decisões que não foram tomadas debaixo do Espírito Santo, debaixo da orientação de Deus, debaixo de um coração tranquilo diante da presença do Senhor. A gente não toma essas decisões, a gente decide totalmente errado e a gente vive consequências. E eu pergunto, eu quero ver se você é sincero comigo, quantos aqui já tomaram decisões por base do olho, da sensação, e quando viram, receberam grandes consequências? Muitos de nós. É o Vale de Sidim. É o vale onde Salomão nos ensina um princípio incrível. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito. Parece direito. Parece ótimo, Bruno. Mas o final conduz à morte. Sidim é o vale onde a alma sente o peso da culpa. O sabor amargo. Antes era doce, agora ficou amargo. Sidim é o vale onde a alma está escondida porque não pediu direção de Deus, agora sofre a consequência e não consegue mais sair de lá, então a gente se esconde. As decisões erradas, o que o pecado gerou em nós. Na verdade, o vale de Sidim ele tem um grito espiritual muito forte. O pecado traz a nós uma destruição não somente no corpo, mas na alma. A Bíblia conta que quando Davi cometeu o seu pecado, ele ficou 1 ano em silêncio. E de tal maneira que no Salmo 51 ele vai dizer, enquanto eu não confessei, enquanto eu não abri minha boca e falei, enquanto eu não expus o meu pecado, o meu corpo, o meu osso, todo o meu ser foi ficando destruído. De tal maneira que já vi na sua postura, na sua formosura, as pessoas olhavam e viam que Davi não estava bem, era nítido, estava doente. Davi está doente. Enquanto você não confessa, enquanto sua alma se esconde nesse vale, tudo estava bonito, o reino estava avançando, eu estava bem com Deus, mas quando eu cometi esse pecado, eu vi o peso da consequência, eu perdi um filho, eu acabei levando alguém, levei um homem inocente à morte, ele se esconde ali, em silêncio, aleluia. Até que Deus envia um profeta para tirar ele dali. Veja como Deus ama a gente, né? Como que Deus ama a gente. As lembranças que traziam consolo, alegria, tornaram-se em cinzas.
tornar-se em dor. O vale de Sidim é o lugar aonde a gente se esconde. Talvez você vai me dizer, pastor, a verdade é que tudo estava no lugar, tudo estava caminhando bem, mas parece que o pecado que eu cometi me aprisionou, a culpa me envolve, sinto-me cativo da rejeição, estou preso, me sinto rejeitado a todo momento, sou sufocado pela ansiedade, me sinto preso nesse vale e minha alma está ali. Eu quero viver, eu quero acreditar, mas o que eu vivo hoje é resultado de consequências de uma escolha errada sem a orientação do Senhor. Fui como Ló, escolhi pelos olhos e não pelo Espírito. Mas graças a Deus que é nesse vale que o Senhor quer nos tirar essa manhã. Graças a Deus que Deus se aproxima, não para nos julgar, mas para dizer que Ele não é somente o Deus que estava quando tudo estava lindo. Ele é também um Deus que se apresenta quando tudo parece ruim. É o Deus que se apresenta a nós para dizer, olha, eu não sou somente o Deus dos montes, eu também sou o Deus dos vales. E ainda que você ande pelo vale da sombra da depressão, da morte, da angústia, da solidão, do luto, Ele é o Deus que vai caminhar com a gente e vai nos tirar desse lugar. Eis a resposta de Deus para o profeta Isaías, e talvez se você disser, pastor, são muitas coisas que me levaram a me esconder. O profeta Isaías vai dizer para nós no capítulo 1, verso 18, o Senhor Deus diz, venha cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Sabe quem limpa a gente? É o Senhor. É Ele que diz, eu vou limpar vocês. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que quem quer tirar do vale é Deus que quer te tirar de lá. Deus quer te tirar de lá. E por mais que a gente tente com todas as nossas forças, às vezes nós estamos aí acorrentados à culpa e a gente não consegue se soltar. Mas graças a Deus, que é Deus que vai nos puxar, em Cristo Jesus nós vamos sair de lá, e em nome de Jesus todos nós sairemos curados, e não há mais motivo para nós nos escondermos por culpa. Por isso, como profeta dessa casa, e eu quero convidar vocês também a serem profetas em nome de Jesus, mesmo que o pecado tenha devastado aquilo que era lindo em nossas vidas, o casamento, o trabalho, tudo que estava em harmonia, Deus está pronto para pegar o pó e construir algo maravilhoso. Nós vemos o pó, vocês se lembram disso? Esse é o meu Deus, Ele pega coisas e transforma em algo muito belo. Esse é o Senhor que eu conheço. Então eu quero que você, como um profeta e uma boa profetisa, declare à pessoa do seu lado, hoje Deus te tira do vale de Sidim. O segundo vale é muito conhecido por nós, que é o vale de Baca. É o vale do choro, do lamento. Salmo 84, versos 5 ao 6. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, o vale de Baca, ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas a cobrem de bênçãos. Como dito, Baca significa lágrimas. Todo mundo conhece esse vale, sim ou não? E eu não digo conhecer porque a Bíblia o diz, mas já passou por isso, sim ou não? Todo mundo. É lugar onde a alma ferida está ferida por causa das perdas, por causa de frustrações, daquilo que não deu certo, das dores que ninguém vê. No vale de Baca é onde o choro nos alimenta diariamente. Creio que alguns já passaram por isso na vida. Salmo 42, verso 3, Davi vai dizer, choro dia e noite e as lágrimas são o meu alimento. Quantos aqui já foram alimentados pelas lágrimas também? Misericórdia, é muita luta, é muita dor, é muita angústia. Mas esse vale tem duas coisas fascinantes. O primeiro é que esse vale de Baca é uma passagem obrigatória para quem quer ir para Jerusalém, onde está o templo, onde está a presença do Senhor. Se você, independente de onde você estiver, você quiser ir na presença do Senhor, você tem que passar por esse vale de lágrimas. Não tem como fugir. E é curioso isso. E o segundo é que nesse vale existiam plantas que saíam delas um bálsamo cheiroso e curativo. E que era curativo. Então você era obrigado a passar se quisesse adentrar a presença do Senhor, mas sabendo que enquanto você passava, as plantas tinham um cheiro de tal maneira que curava a gente por inteiro. Olha que coisa fascinante.
Para chegar à presença do Senhor, você tinha que passar pelo Vale de Baca, onde você chora, onde suas dores são expostas, onde você apresenta para Deus. E enquanto você ia no caminho até chegar ao Senhor, você ia chorando, mas ao mesmo tempo Deus colocou ali plantas, que delas saíam um bálsamo cheiroso e curativo. Então quem estivesse indo para o templo era curado, era restaurado, era mudado, era transformado, e o Espírito Santo tocava os corações. Que coisa fascinante. Por isso que quando a gente fala de intimidade com o Senhor, é isso. Quando a gente busca o Senhor, a gente vai abrindo o coração, a gente vai se quebrantando diariamente, e Deus vai curando, Deus vai tratando. É um momento de cura. Por isso que procurar a presença do Senhor tem que ser a nossa maior necessidade, a nossa maior garra e luta. Porque enquanto eu vou indo ao Senhor, sem eu reparar, às vezes, Deus vai me limpando, vai me curando, vai me sarando. Eu desejo ser restaurado, e para eu ser restaurado, eu tenho que passar por esse caminho. Como dito ao iniciar o culto, nem todo mundo reconhece que precisa de cura da alma. Nem todo mundo acha que a sua alma está escondida em algum lugar, em um desses vales. Não, que vale de Cedim? Que vale de... Eu não fico chorando, eu sou homem, eu sou forte, eu sou duro. Não, eu sou uma mulher forte, minha mãe me ensinou assim, tem que ser uma mulher guerreira. Reconhecer que precisamos passar por esse vale é primordial. Não tem como me aproximar do Senhor sem eu me quebrantar. Eu vejo às vezes pessoas de outras denominações, e nem preciso ir muito longe. A pessoa diz, não pastor, eu conheço muito a Deus. Mas você vê uma pessoa dura. Sabe, quando você se aproxima do Senhor, irmãos, não tem como você não amolecer. Porque você reconhece o amor dele pela sua vida. E quando você sabe quem você é, meu Deus, a gente cai em prantos na hora. Não tem como eu não ser duro. Não tem como eu permanecer nessa dureza de vida. Não, pastor, eu sou uma pessoa muito... Esse negócio, olha, pastor, eu nasci assim, eu sou assim. Sai fora, você não teve encontro genuíno com o Senhor. Porque quem vai diante do Senhor se quebranta de todo jeito. É bíblico, é só você olhar os milhões de exemplos em que onde Jesus ia, meus irmãos, as pessoas caíam em prantos, as pessoas eram, os corações mais duros eram quebrados por inteiro. Nós temos que estar abertos para isso. Salmo 84, versos 5 ao 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial e ajuda também o cobre de bênçãos. O meu manancial é passar pelo vale de Baca, porque se eu vou à presença do Senhor, o Senhor vai me curando de todas as dores, de todas as feridas. Já aprendemos que as lágrimas que você derrama, elas não são lançadas no chão à toa. Já aprendemos que as lágrimas que nós lançamos, elas não são deixadas no travesseiro à toa de forma alguma. As lágrimas que nós derramamos, Deus vai dizer através do salmista no Salmo 56, verso 8, Deus colhe todas elas. Você pode ler bem alto o Salmo 56, verso 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Tu contas as minhas vagueações. Quando a pessoa fala assim, Deus anotou todas as suas lágrimas. Deus anotou todas as suas lágrimas. Todo o seu clamor, todo o seu choro, está tudo anotado. Sua lágrima não é despejada à toa. Por isso que a gente está na presença do Senhor, a gente se entrega. Nossa, o fulano chora muito, deixa ele chorar, está tudo anotado. Isso é maravilhoso. Deus conhece o nosso clamor, o nosso pranto, o nosso choro. Está tudo escrito no livro do Senhor. O Senhor tem tudo guardado. Ele sabe da nossa dor. Ele passa com a gente nesses vales. Chorar não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de humildade. Para chegar na presença do Senhor, nós temos que ser humildes. Mas o Senhor diz para nós também que as nossas lágrimas, ela tem um sentido fascinante. Salmo 126, verso de número 5. Esse é o Deus que eu conheço. Você pode ler bem alto? Os que cegarão. Esse é o Deus que pega o seu choro e derrama sobre os campos, e tenho certeza que nós vamos frutificar. Nós choramos, nós clamamos, jejuamos, gritamos às vezes na presença do Senhor. Tudo isso está sendo anotado. E Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o teu coração. Sabe a coisa mais gostosa? Quando a gente está na presença do Senhor, irmãos,
se derrama. Chora igual uma cachoeira. Deus está anotando tudo isso. E eu tenho certeza que Deus vai pegar tudo isso e vai transformar em bênçãos em nossas vidas. Eu olho para a história de José e eu fico pensando, meu Deus, como esse homem deve ter chorado. Como esse homem deve ter chorado. Rejeição dos irmãos, sofrendo por causa dos irmãos, sendo escravo por causa dos irmãos, sendo acusado injustamente, salvou um casamento que a mulher de Potifar, só Jesus na vida, só Jesus na causa. Vai ser preso, é esquecido. Deus envia 2 homens, é esquecido de novo. Quantas lágrimas esse homem não derramou. E por mais que a gente pegue às vezes o texto bíblico e tenta trazer ele de forma triunfalista, a gente esquece a humanidade. Se Jesus, sendo ele, chorou, por que não José não chorou? E todas as lágrimas dele Deus pegou e transformou em bênção. De tal maneira que José saiu dali, meu irmão, só Deus faz essas coisas. Só ele pega alguém que era escravo e coloca como governador. Aonde ele passava, as pessoas se ajoelhavam, cantavam-se canções para ele. Olha como é que Deus faz as coisas. Chorar não é um sinal de fraqueza. Deus é o Deus que está dizendo, olha, esse pessoal está dizendo aí que eu sou só Deus dos montes. Pode avisar para eles lá, pode vir, pode pegar a gente no vale. Eu vou destruir um por um, porque eu também sou Deus dos vales. Diga a pessoa do seu lado, como profeta de boa causa, profeta de boas novas, diga assim, você não morrerá no vale de Baca. Você não morrerá no vale de Baca. Eu tenho certeza que cada um de nós iremos sair de lá muito mais fortes do que a gente imagina. Diga a pessoa do seu lado, você vai sair mais forte desse vale, em nome de Jesus. O último vale é o vale de Elá. Esse para mim é um dos fascinantes. Esse é um vale predileto. Esse aqui é o que eu mais gosto. 1 Samuel capítulo 17 é o vale onde Saul e os homens de Israel se encontram com Golias. 1 Samuel 17 verso 2, e Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá. Repita comigo, vale de Elá. E ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé. Opa, saiu um barulho estranho aí. Okay. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, e Israel estava de pé em um monte do outro lado, e entre eles havia um vale, e ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado quem? Golias, de Gate, cuja altura era 6 côvados e 1 palmo. O vale de Elá foi o vale aonde Golias afrontou Israel. Até Davi enfrentá-lo, vários soldados já tinham tentado. Porém, todos eles não tiveram nenhum sucesso, porque as palavras de Golias geravam afronta, e a afronta gerava medo, e o medo gerava covardia, e a covardia fazia com que eles se escondiam, e os se escondessem e permaneciam na inércia. Golias cada vez os afrontava com mais intensidade, debochando-os e humilhando-os dia após dia. E o vale de Elá é o vale do lugar de afronta, humilhação e vergonha. E eu tenho certeza que muitos de nós já passamos por esse vale. Quantos aqui já não foram afrontados, humilhados, envergonhados, zombados, palavras duras, palavras que nos afrontaram, palavras que nos deixaram paralisados? O vale de Elá é o campo onde os gigantes se levantam para tentar calar a nossa voz, intimidar a nossa autoridade no Espírito Santo. É um vale que tenta calar a nossa fé. Durante 40 dias Golias desafiou Israel, 40 dias dizendo, vocês não têm força, vocês são covardes, o Deus de vocês é fraco, levante um homem de vocês aqui para me enfrentar. Deus não usou José, Deus não usou isso, Deus não usou Abraão, cadê, onde estão o homem de Deus que Deus levanta, onde está o Deus de vocês? E eles ouviam aquilo e um medo tomava conta. A Bíblia sempre conta que filho de Saul, Jonatas, era o mais forte de todos, era um guerreiro incrível. Mas diante do medo que foi tomando o ambiente, ele se acovardou. Porque existem momentos em que, querendo você ou não, sendo você forte ou não, dependendo do Golias, todo mundo fica amedrontado. Todo mundo fica amedrontado. E o vale de Elá representa isso. Afrontas, humilhação, sempre tentam nos
humilhar e a gente acaba se sentindo sozinhos, incapazes. Quantos de nós já nos escondemos nesse vale? Levanta a mão e o pé junto. Davi vivia no vale de Elá, dentro da casa dele. Dentro da casa dele. A Bíblia conta para nós que os irmãos de Davi menosprezavam ele, de tal maneira que quando Davi chega para levar os alimentos aos seus irmãos, a Bíblia conta para nós que um dos seus irmãos diz: o que está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Ele era intimidado pelos irmãos, aonde nós deveríamos encontrar alento, acolhida, conforto, dentro de casa, afrontavam ele, humilhavam ele. É difícil. E lá está Davi diante de Golias, e mais uma vez Golias começa a afrontá-lo também. Davi vivia debaixo desse vale, mas o Deus que tirou Davi de lá é o Deus que vai tirar a gente também. É interessante que o vale de Elá é o lugar onde Deus trata a alma ferida pela afronta. Por isso que nós estamos falando desses vales. Nós precisamos tratar a nossa alma que está presa por causa da afronta. Pastor, até hoje eu não consigo me posicionar. Por quê? Pastor, até hoje eu me sinto travado. Por quê? Pastor, até hoje eu não consigo fazer isso. Por quê? Você não sabe, mas provavelmente a afronta o fez ficar paralisado, de tal maneira que você tem anos e anos e até hoje você não saiu desse ambiente. Tem gente que não consegue. Eu não sei se vocês conhecem gente assim, né? Em casa é um leão, na rua é um gatinho. Eu me lembro de um casal, um amigo meu, que falou assim: o marido falava, não, minha esposa em casa é um leão, chega no trabalho é um gatinho. Se mandar fazer isso, ela faz tudo. Ela não se posiciona, mas comigo quer brigar. Sai fora. A gente tem medo. Às vezes a gente não sabe lidar com a afronta e a gente está ali paralisado, trava. Sabe que esse vale, Deus ensina algo muito interessante. Ele nos ensina que nós não podemos lutar, vencê-lo com as mesmas armas que estão usando contra nós. Eles usam de ofensa, nós não vamos responder com ofensa. Eles usam palavras de humilhação, nós não precisamos humilhar ninguém. Isso não é nosso, isso não é cristão, isso é coisa mundana. Pastor, o que a gente faz? 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. As nossas armas, irmãos, é a oração, é o jejum, são os propósitos, é a fidelidade ao Senhor, é a presença, de buscar a presença, estar na casa do Senhor. Essa é a nossa arma. Deus deu para Davi algo que Golias, quando olha as obras, que esse garoto vindo com esse negocinho aí na mão dele, com esse cajadinho, que esse miserável. Mas a arma que Deus deu para aquele homem, para aquele menino, não vou nem chamar de homem, para aquele menino que de fato ele era, Deus deu para ele armas espirituais, funda e pedras. Foi suficiente. Talvez você esteja na ansiedade de dizer, não, hoje eu vou sair do vale, eu vou gritar com meu marido, eu vou gritar com meus filhos. Não, sai fora. Isso aí é a carne sua, sai, não deixa o inimigo te usar não. O que você vai usar é a arma da oração. Porque as nossas armas, como diz 2 Coríntios 10, 4, você pode ler bem alto, 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 4, leia com toda a força para que entre na sua cabeça. 1, 2, 3 e... Pois as armas... Vale de Elá nos ensina isso, irmãos, que o teu coração, ele ensina isso no nosso coração, que nós não precisamos revidar na carne, pelo contrário, somente pelo Espírito. Salmo 34, verso de número 19. Muitos são os adversários dos justos. Muitos são os adversários do justo, mas o Senhor o livra de todos eles. Vamos ler mais uma vez? O justo enfrenta muitos adversários, mas de todas elas o Senhor liberta. Quantos estão enfrentando problemas aí?
perseguição, palavras. Veja, isso faz parte porque o justo, é bíblico, o justo enfrenta muitas adversidades. Quem é o justo? Aquele que é justificado em Cristo Jesus. Somos nós, cremos em Cristo Jesus e o aceitamos. Veja, enfrentamos muitas adversidades, mas de todas elas é o Senhor que nos livra. É o Senhor que nos livra. No vale gelado, Deus prova que a vitória não depende do tamanho ou da aparência ou da sua eloquência. Não, eu tenho uma voz muito grossa, eu vou falar com ele dessa maneira. Não, eu sou muito alto, eu vou me impor com a minha autoridade. Meu irmão, gasta tempo com isso não. Essa é a maior estupidez que a gente vai fazer. Você não precisa de praticamente nada de aparência. Você só precisa de um coração que crê no Senhor. Lá está Davi, pequenininho contra Golias. Lá está Gideão, medroso que só. Mas aqui dentro queimava uma paixão pelo Senhor. Talvez essa seja a nossa dificuldade. Talvez você vai dizer que tem diversas limitações. A minha idade, aquilo outro, eu não sei. Pastor, quando eu falo travando. Como é que a pessoa vai, como é que eu vou me impor? Irmão, para com isso. Você não entendeu que não depende de você, depende do Senhor. E se depende do Senhor, nós somos mais que vencedores. Amém? Eu me lembro que, como dito, né, eu vinha recente agora de Porto Real, estava conversando com um irmão, aí falou assim, pastor, você sabe o que eu me lembrei? Que quando o senhor chegou, o senhor até para padaria usava terno. Eu falei, lembro. Usava terno para padaria, para farmácia, qualquer lugar eu usava terno. E era só um, que desgraça, né? Era pior ainda, né? Misericórdia. Então, um blazer era um terno e um blazer encardido que só Jesus na causa. E aí, irmãos, aonde eu ia de terno. Porque na minha cabeça, eu tinha 24 anos. 24 a 26, não me recordo. Quando eu iniciei o ministério. Eu era muito novo. Muito novo. E não era casado, o que era pior ainda. Então a pessoa tem mais desconfiança ainda. E eu me lembro que eu tinha que falar com pessoas de muito tempo de igreja. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou falar com essa pessoa? Essa pessoa acha que eu sou muito novo. Eu ia de terno. Tinha gente que eu conversava somente de terno. Os novos convertidos era tranquilo, mas os mais antigos, eu ia para o gabinete só de terno para conversar com algumas pessoas. Para que eles olhassem para mim e vissem que eu era um cara sério, porque terno dessa seriedade. Olha como que era bobo. Porque eu achava, obrigado, que a capa era, diria então que eu era o pastor da igreja. Depois que o Espírito Santo entrou, graças a Deus, eu nem gasto tempo, irmãos. Eu nem gasto tempo com isso. Porque não tem a ver com o que você veste, com o que você aparenta, tem a ver com a unção de Deus em você. E isso é inegociável. Isso é negociável. E lá está Davi, diante de uma afronta. E aqui estamos nós. Quantas afrontas nós já não recebemos? Quantos de nós estamos escravos de afrontas? A Bíblia conta para nós que o grande profeta detonou todos os outros profetas de Baal. E aí ele, cheio de poder de Deus, a unção do Senhor estava ele fez ali um altar, o fogo de Deus veio, as pessoas ficaram encantadas, e quando ele recebe a notícia, Jezabel mandou dizer que vai te matar. O que acontece com ele? Isso não tem a ver com quanto próximo você está de Deus, porque até os mais próximos, com palavras de afronta, pode se amedrontar. Então você não é um covarde não, se você se amedrontou. Mas eu quero dizer que você se tornará um corajoso se você se entregar ao Senhor. Senhor, eu entrego meu coração, eu confesso, eu me acovardei diante dessa fala. Eu temi diante dessa fala. E o Senhor vai dizer, agora que você reconheceu, pode voltar que agora você tem mais autoridade para lidar, para aprender a dizer não. Meu Deus, quantos de nós temos dificuldades para dizer não? Mas o tema não é isso, deixa eu dar continuidade para nós concluirmos. Veja, o Vale de Elá é um lugar que nós precisamos lidar com afrontas. E as afrontas, a muitos de nós, têm ferido a alma, de tal maneira que ela tem nos silenciado. Mas nessa manhã, nós vamos olhar para Golias e cheio de fé, e nós vamos declarar em nome de Jesus, a sua afronta não dói sobre mim. As suas palavras contrárias não me perturbam mais. As suas palavras que dizem que eu não serei feliz, que eu não vou casar, que eu não vou ter sucesso, elas não ferem mais. Você pode até dizer, grita, pode aumentar o som, mas os meus ouvidos só ouvem a voz do Senhor. Aquilo que Ele diz a meu respeito, não o que o inimigo está dizendo sobre nós. E às vezes tem gente assim que dá muita atenção ao ouvido de Golias, ao que ele está dizendo, enquanto você deveria verdadeiramente dar ouvido à palavra do Senhor. Concluo essa manhã dizendo que hoje o Espírito Santo está dizendo para nós com muita autoridade,
Ele é o Deus dos montes e é o Deus dos vales. Se você se encontra no vale de Sidim, onde tudo que parece belo virou ruínas, saiba, Deus é especialista em restaurar almas feridas. Deus é especialista. E Ele é perfeito no que Ele faz. Isaías 1,18: ainda que vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Eu profetizo sobre sua vida em nome de Jesus que Deus está tirando você do vale de Sidim para curar a sua alma nessa manhã. Deus vai te tirar desse vale na oração. Talvez você se encontre em outro vale. Pastor, me encontro no vale de Baca, onde lágrimas têm sido meu alimento diário. Eu creio que Deus está liberando sobre nós um bálsamo que vai nos curar nessa manhã. Eu creio em nome de Jesus que é nesse vale que muitas coisas mudarão. Como diz o Salmo 126, verso 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eu profetizo sobre a sua vida que no vale de Baca não será o lugar onde você morrerá. Pelo contrário, suas lágrimas não são derramadas em vão. Deus está colhendo todas elas para depois jogar sobre os campos e você colher os frutos dessa sua lágrima, desse seu choro. A sua alma, em nome de Jesus, vai ser curada, em nome de Jesus. Pastor, são dores, são lágrimas, são perdas. O meu Senhor é especialista em cuidar dos seus problemas. E se talvez o seu vale é o vale de Elá, onde você perdeu a autoridade de orar, onde você perdeu a autoridade de falar, eu também quero declarar que em nome de Jesus, se você perdeu a autoridade e a coragem de enfrentar os gigantes da sua vida, aqueles que afrontam você, que humilham você, em nome de Jesus, profetizo sobre sua vida, hoje é o dia de nós vencermos ele. Não com armas nossas, mas com armas espirituais. Nós vamos abrir as nossas bocas e começar a orar com autoridade. Por isso que hoje nós vamos poder dizer para essa pessoa que disse isso, em nome de Jesus, as suas palavras não doem mais em mim, não pesam mais em mim, porque as palavras que eu tenho escutado é a palavra do Espírito Santo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você encontra um desses 3 vales a qual você se esconde, o vale que você está dizendo tudo era lindo e tudo se perdeu e eu estou escondido com dores e tristeza, eu quero convidar você a orar aqui, nós vamos orar por você. Se você se encontra talvez no vale de Baca, de muito choro, nós queremos orar por você e declarar que em nome de Jesus, que Deus está colhendo suas lágrimas e Ele vai trazer uma mudança na sua vida. Se talvez você se encontra nesse vale a qual Davi estava, no vale onde a palavra Elá lembrava de afronta, nós oremos orar pela sua vida, porque eu tenho certeza, em nome de Jesus, que ali o Senhor fará uma mudança na sua vida. Se sente acovardado, se sente tomado pelo medo, eu quero convidar você, em nome de Jesus, venha ao altar do Senhor, nós queremos orar por você, nós queremos impor as mãos sobre sua vida, o Ministério de Louvor vai cantar uma música e nós queremos orar pela tua casa, nós queremos orar pela tua vida. Pastor, eu sinto que quando eu vou orar eu me sinto acovardado, quando eu vou orar eu me sinto fraco, eu não sinto que está fluindo mais, eu não sinto que não está indo, eu sinto que eu estou me sentindo inseguro. Em nome de Jesus, hoje é o momento que nós vamos declarar: Senhor, eu quero que o Senhor me tire desse vale, vem com o teu Espírito Santo, nos cura, nos limpa, restaura a gente, muda o nosso interior. Nós queremos sair dessa realidade, nós queremos sair, Senhor, daquilo que nos impede. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos tira desse vale nessa manhã. Pai, nós declaramos que o Senhor vem com as suas mãos sobre nós e o Senhor nos retira de toda dor, o Senhor retira, Senhor, Espírito Santo, de tudo aquilo que nos aprisiona, o Senhor nos retira, Senhor, de tudo aquilo que gera dor em nós. Pai, nos tira desse vale de palavras de afronta, nos tira desse vale, Senhor, que tem gerado dor em nós. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem colhido as nossas lágrimas, Senhor, e o Senhor vai gerar dessas lágrimas frutos de vitória, Senhor, em nome de Jesus. Quebranta sobre nós, Senhor, enche nossas vidas, Senhor, vai tirando sobre nós, Senhor, os vales, Senhor, a qual nós encontramos. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, nos ajuda em relação a isso. Nós queremos tirar dor, Senhor, nós queremos tirar, Senhor, rancores sobre nós, Senhor, palavras duras que nós ouvimos, Senhor. Pai, se são palavras dentro de casa, nós declaramos em nome de Jesus que não pesam mais sobre nós. Se são palavras, Senhor, que nós ouvimos, Senhor, no casamento, são palavras que não pesam mais sobre nós. Se são palavras que ouvimos de nossos pais, Senhor, declaramos em nome de Jesus, essas palavras não pesam mais sobre nós. Senhor, cremos no teu poder, cremos na tua unção,
coração e declaramos em nome de Jesus o seu poder sobre nós. Venha com o seu bálsamo, Senhor, e limpa nossos corações, Senhor. Limpa a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vai tirando tudo que é contrário sobre nós e enche, Senhor, a tua igreja, a tua casa com uma unção poderosa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cremos no seu poder, cremos que nós iremos sair. Golias não tem autoridade sobre nós, as palavras contrárias não têm autoridade sobre nós. O que lançaram sobre nós, Senhor, declaramos caia por terra em nome de Jesus. Vai tirando dor, vai tirando angústia, vai tirando medo, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que nos impede de avançar. Hoje é dia, Senhor, de sairmos desse vale. Tira-nos, Senhor. Tira-nos, Senhor, tira-nos, Senhor, tira-nos, Senhor, em nome de Jesus, tira-nos dos vales, Senhor. Ah, Pai, todo medo, toda insegurança, toda incerteza, toda angústia, todas as palavras que doeram em nós, a qual nos aprisionamos, declaramos em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos libertos dela nessa noite. Venha nos sarar, venha nos curar interior, Senhor. Move nosso coração, Espírito Santo de Deus. Move nosso coração, Senhor. Clamamos por isso essa noite, Deus. Te adorarei. Deus. Enche-nos, Deus, enche-nos, Deus. Enche-nos, Deus, enche-nos, Deus. Oramos por mais de Deus, oramos por mais poder, oramos pela tua presença. Corações sarados, Senhor, irão sarar vidas. Coração restaurado, restaurarão vidas, Senhor. Restaurarão vidas, Senhor. Oh, meu Deus, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Volte ao seu lugar, volte ao seu lugar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Estenda a sua mão, estenda a sua mão. Senhor, vai de encontro aos corações nessa noite, Senhor. Mas que você sinta que é impossível sair desse lugar, mas que haja uma angústia no seu ser, mas que você sinta que é impossível sair desse ambiente, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, estenda a sua mão e peça para o socorro, que o Senhor vai te tirar daí. Não é nenhum daqui que ora que vai mudar, é o Senhor que vai tirar você daí. Por mais escuro e sombrio que esteja esse vale que esteja enfrentando, por mais que seja doloroso a você, impossível a você, em nome de Jesus, o Senhor está respondendo a sua oração, dizendo que Ele que vai tirar você daí. Abra o seu coração, não há dor que o Senhor não tire de nós, não há vale profundo que Deus nos tire de lá, não há buraco que o Senhor não possa nos tirar desse lugar. Você que no seu lugar, Deus tem falado no meu coração, tem alguém que duvida que Deus pode tirar dali, tem alguém que está duvidando em seu ser que Deus pode tirar por tantos anos que está vivendo ali escondido, preso, mas em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, Deus vai te tirar daí. Deus vai te tirar daí. Pare de duvidar em seu coração, pare de gerar dúvidas em seu coração, pare de se menosprezar, pare de aceitar as afrontas que você mesmo tem levado. O inimigo trabalha na mente, querido, você tem que entender isso. Ele trabalha na nossa mente, mas em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, o Senhor vai te tirar dali. É o Senhor que vai te tirar dali. Não é o pastor, não é nenhum Deus. É o Senhor que vai te tirar dali. Se você não abrir, coloca a mão na sua mente nesse momento. Coloca a mão na sua mente. Senhor, nós queremos orar pela mente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, existem pessoas, Senhor, que a mente fala mais alto do que a fé. Existem pessoas que a mente está ali anos e anos em cativeiro, anos e anos preso ali, Senhor. Nessa maravilhosa manhã nós declaramos em nome de Jesus que toda a corrente caia por terra. Declaramos em nome de Jesus todas as palavras
palavras contrárias caiam por terra. Declaramos em nome de Jesus que toda palavra satânica caia por terra, Senhor. Todo julgamento, tudo aquilo que fora dito lá atrás, ou que fora feito na vida passada, ou se fez parte de algo espiritismo, alguma coisa, Senhor, nós declaramos, não tem autoridade sobre essa mente, Senhor. Traga libertação, traga cura em nome de Jesus. Tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que impede de crer que o Senhor pode tirar, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que caia por terra nessa manhã. E o Senhor é aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te tirar daí, seja o vale que você está vivendo do abuso, seja o vale da dor, da depressão, Deus pode tirar você daí. Oh, Espírito Santo de Deus, oh Senhor, nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Não há vale impossível. O Senhor é o Deus dos montes, é o Deus dos vales. És Deus dos vales, é o Deus do vale. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente.